Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da 11ª semana do tempo comum. Hoje, a família Capuchinha recorda os 5 irmãos capuchinhos poloneses, Aniceto Koplen e seus companheiros. Foram 5 frades capuchinhos martirizados durante a perseguição nazista, entre os anos de 1941 a 1942, e eles morreram em um campo de concentração. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes o que foi dito aos antigos: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais a quem é malvado. E se alguém te der um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. Se alguém entrar em juízo para tomar a vossa túnica, dê-lhe também o vosso manto. Se alguém vos obrigar a caminhar 1 quilômetro, caminhe 2 com ele. Também vos digo: dai a todos aqueles que vos pedem, e aquele que vos pedir emprestado, não vire as costas para ele. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos aqui diante do mistério da palavra de Deus. E no evangelho de ontem, do livro de João, Jesus dizia aos seus discípulos da primeira hora: eu tenho muitas coisas a dizer-vos ainda, porém não sois capazes de compreender. Eu creio que aqui está uma grande provocação para mim e para você diante do evangelho de hoje. Porque este evangelho, ele fica entalado em nossa garganta. Ele fica aí, ele não desce porque as pessoas não concordam com ele. Porque nós seguimos a lei do talião: dente por dente, olho por olho. A vingança pela vingança. Pagar o mal com o mal. Eu tenho certeza que todos os cristãos, quando ouvem este evangelho, ficam com ele entalado na garganta e não concordam com Jesus. Principalmente aqueles que defendem a pena de morte, aqueles que defendem a crueldade, aqueles que defendem o uso da força demasiada. E aqui nós não estamos falando que Jesus quer impregnar a terra de uma cultura de parasitas, de preguiçosos, de omissos, não, mas sim da justiça do Evangelho, da justiça de Deus. Por isso, desde o início desse capítulo 5 do evangelista Mateus, nós encontramos Jesus proclamando para os seus discípulos assim, que eu creio que muitos já se esqueceram: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouviste dos antigos: não matarás. E Jesus disse: aquele que mata a fama do seu irmão também é assassino? Aquele que é violento com o seu irmão também será levado a um tribunal? Depois também, ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. E ensina Jesus: aquele que pensa em seu coração desejos por uma mulher, está cometendo adultério com ela em seu coração? E assim Jesus, então, hoje também vai dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos: olho por olho e dente por dente. Aqui está a vingança, o espírito da vingança. A primeira leitura de hoje vai nos convidar pela carta de São Paulo aos Coríntios: irmãos, não recebamos em vão a palavra de Deus. Não recebamos de modo iníquo, para que assim as pessoas possam ridicularizar o nosso ministério. Que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. O Evangelho é sempre esta revolução e é sempre esta provocação na minha vida e na sua vida também, porque ele vai encontrando os obstáculos naturais, que são os meus preconceitos, as coisas erradas que eu aprendi da minha fé em casa, de ir tão somente até ali, até o útil e até o necessário.
Por isso, na primeira leitura, o apóstolo recorda: não recebam a graça de Deus em vão. Tome cuidado com os escândalos. Tome cuidado para que o ministério de vocês, o testemunho de vocês, não seja ridicularizado, como aquele sal que perdeu o sabor e só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. O apóstolo nos convida então a levarmos uma vida de homens e mulheres pacíficos, não passivos, mas homens e mulheres pacíficos. Homens e mulheres mergulhados e renovados em uma cultura de não violência, de não vingança. Aqui está o grande desafio da mensagem do Evangelho de hoje. Principalmente neste mundo tão dividido por ideologias, tão divididos por guerras, tão dividido por busca de poder exagerado, de dinheiro exagerado, num materialismo muito profundo e também num secularismo também muito profundo. Esses valores do Evangelho hoje na vida de muitos cristãos é uma loucura grande. De modo que Jesus diz: vocês ouviram isso da tradição de vocês, vocês ouviram isso dos antigos, olho por olho e dente por dente. É a lei do talião, é a lei da vingança. É para você que pensa pena de morte para aqueles que fazem o mal. É para você que pensa prisão perpétua para aqueles que fazem o mal. Isso aí são os próprios cristãos que estão reflexionando agora a partir da violência, a partir da vingança e não da aplicação da justiça. Porque, volto a repetir, o Senhor não quer criar uma cultura de homens e mulheres passivos, de homens e mulheres indiferentes, mas o Senhor quer que eu e você ultrapassemos a justiça retributiva, a justiça humana que eu e você estamos impregnados nela. Porque Deus é o Senhor justo, aquele que faz o sol nascer sobre justos e injustos, aquele que espera que a sua ovelha extraviada volte para casa, porque há mais alegria no céu quando entre um pecador do que quando entra 99 justos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, esse evangelho sempre fica entalado na garganta de cada um de nós, porque nós começamos a perguntar racionalmente: quem pode viver isto? Então as palavras de Jesus do evangelho de ontem se fazem atuais. Eu tenho muitas coisas a dizer-vos, porém ainda vocês não são capazes de compreender. Mas quando vier o Espírito da verdade, porque todo o evangelho de Mateus, na bem-aventurança, nós estamos no capítulo das bem-aventuranças, que são homens e mulheres transformados pelo Espírito e não transformados por um humanismo, não transformado por uma ideologia pacífica, também não, mas são homens e mulheres que morreram e renasceram da água e do Espírito. Homens e mulheres que foram iluminados e o Espírito da verdade vai guiando. E veja bem o verbo, que não é um verbo terminado, mas é um verbo de contínua permanência do Espírito, pois o Espírito da verdade vai conduzindo a cada um de você até a plena verdade. Por isso eu sei que todos nós que estamos contaminados por uma ideologia de violência muito profunda, por uma cultura de vingança muito profunda, esse evangelho continua entalado na garganta de muitos dos cristãos, porque eles não conseguem compreender este mistério de Deus, porque ainda nos falta a plenitude da verdade do Espírito. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor continua com a sua mensagem. Se alguém te der um tapa na cara do lado direito, ofereça à esquerda. Quer dizer, não seja violento, não seja vingativo. Isso não significa uma cultura de homens e mulheres passivos, mas significa uma cultura de homens e mulheres pacificados pelo Espírito do Senhor, que querem propor ao mundo uma cultura de paz. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Paz e bem.